Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 13 de setembro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolado, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: o Elias, o Luiz, a Natália, a Gabi, a Valentina, a Ana, a Nicole, a Daiane e a Nicole Ferraz. Ninguém faltou hoje, graças a Deus. Porém, toda a aula é gravada e postada no canal youtube.com/ricardohenke, e os mesmos que estão presentes hoje recebem o link e eles têm a possibilidade de rever antes de fazer o Tarefa São Paulo. Ou durante, às vezes você olha lá e fala, nossa, que igualzinho o exercício do aplicando. Vai lá, corre, relembra como que faz e depois volta para fazer o Tarefa São Paulo. Qual é o tema dessa aula de hoje? Razão e proporção. Alguma novidade? Faz hora que nós estamos fazendo razão e proporção, né? Grandezas inversamente proporcionais. O que tem de diferença da aula anterior com essa? Coisas grandes. Tem coisas grandes? Grandezas inversamente proporcionais. Tem uma palavra aí que está diferente da aula anterior. Inversamente. Antes era diretamente proporcionais. Diretamente e inversamente é a mesma coisa? Não. O próprio nome já fala inversamente. É o contrário. Nossa, professor, em vez de multiplicar eu tenho que dividir? Não, não é isso não. Já vamos lá. Aula número 29 do 3º bimestre. Material da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Conteúdo: grandezas inversamente proporcionais. Objetivos: compreender o conceito de grandezas inversamente proporcionais. Resolver situações de problema que envolvam grandezas inversamente proporcionais. A habilidade é a EF07MA17. Resolver e elaborar situações de problema que envolvam variação de grandezas diretamente proporcionais, que foi a aula anterior, e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentenças algébricas para expressar a relação entre elas. Aquele mesmo esqueminha, vocês vão ver que é pouca coisa que muda, mas dá uma diferença enorme. Qual o significado da palavra inverso? O contrário, muito bom. Tem gente que vai, por dentro. O contrário de fora, por dentro. Tem gente que vai, vou virar você no avesso, no inverso. Quer dizer que vai dobrar a pessoa. Que nem alguns estavam querendo fazer com outros aí, agora de pouco, né? Um querendo inverter o colega de ponta cabeça. Então lá, qual o significado da palavra inverso? Reflita sobre o que já estudamos nas aulas anteriores, na grandeza diretamente proporcionais. E vamos estudar nessa aula, grandezas inversamente proporcionais. Vamos dar um exemplo aqui, bem rápido aqui, quer ver? O Elias foi comprar pão, comprou 5 pães e pagou o valor R$7,50. Se o Elias for comprar R$10 de pães, não, aqui pode ser que tenha com vírgula, não vou fazer isso. Se o Elias for comprar 8 pães, quantos reais ele vai pagar? Deixar mais simples. Se for comprar 10 pães, ele vai pagar quantos reais? Olha o que aconteceu aqui. Dos 5 aconteceu o que para ele virar 10? Dobrou, multiplicou por? E o que eu faço do outro lado? Multiplica por 2. Ah, faz sentido, né? E aí eu posso fazer aquele negocinho de cruz e multiplica também, não posso? 5 vezes x, 5. Ah, vamos só resultado primeiro. 7,5 vezes 2. 7,50 vezes 2. 15. Então 5 vezes x, aqui deu R$15, né? A resposta é R$15. 5 vezes x, 5x, igual 10 vezes 7,50, 75. X é igual 75, 5 está multiplicando, passa dividindo. X igual a R$15. Duas maneiras de resolver. Uma você olhando nas laterais, outra você fazendo cruz e multiplica. Agora, o Luiz, vida louca, pegou a moto dele
e andou uma velocidade média de 60 km por hora. Certo? Ele andou numa velocidade média de 60 km por hora. Que crase. E foi de Guapiara até São Paulo. Itapeva, né? E fez num tempo de 1 hora. Certo? Viram bem isso aqui? Yes. Ó, presta atenção. Ele 2 horas. Ele foi de Guapiara até Itapetininga. Então, a 60 km por hora, a velocidade média. Por que a gente fala velocidade média? Porque senão a pessoa fala, eu vou a 60 km daqui até Itapetininga. Ele vai lá, 60 km por hora, que ele vê o quebra, porque ele não pode diminuir 60. Ele tem que andar sempre 60, é isso? O cara sai voando. Se for uma velocidade fixa de 60 km por hora, ele lascou. A hora que ele encontrar a carretona de madeira andando a 20 por hora, ele morreu. Né? Então, quando fala média, quer dizer que tem hora que ele vai andar mais, tem hora que ele vai andar menos. Por exemplo, a hora que ele vê o quebra-mola, ele vai ter que reduzir para uns 40. A hora que ele for ultrapassar o caminhão, ele vai ter que passar uns 70. Então, a velocidade média é de 60 km, tá bom? E ele levou 2 horas. Aí ele ficou lá, chegou lá, o Elias tirou sarro dele indo devagar e falou, então eu vou virar a vida louca. Virou o bonezinho de ponta cabeça assim, colocou o capacete, dobrou a velocidade dele. Dobrou. Qual é o dobro dele? 100 por hora? Não. 120 km por hora. 170? Qual vai ser o tempo dele? 1 hora? Meia. Não, 2 horas que ele levou. 4 horas? Não. Faz sentido? É que Uma? Por que vai ser uma? Isso, perfeito, ó. O que aconteceu? Isso aqui é inversamente proporcional. Dobrou de um lado, do outro lado você faz o inverso do dobro. O inverso do dobro é metade. Metade quer dizer divide por 2. Isso que é inversamente proporcional. Quando um lado multiplica, o outro lado divide, mas pelo mesmo valor, ou seja, pela mesma razão. Então ele levou 1 hora. Se não fazia sentido, já pensou? Ele andou que nem louco 120 km por hora, levou 4 horas para viajar. E não morreu também. E não morreu, graças a Deus, né? Senão não estava contando história aqui. Mas como que faz quando é isso? É no cruza e multiplica. Olha como que vai fazer. 60 está para 120, assim como 2 está para x. Aí eu faço assim, uma setinha do menor para o maior. Agora, você tem que usar o raciocínio. Se ele for fazer mais rápido, ele for mandar mais rápido, o tempo vai ser menor ou maior? Menor. As duas setas estão diretamente proporcionais, elas estão no mesmo sentido? Ó, uma está virada para baixo, a outra está virada para cima. Ah, tá, desculpe. Na televisão de vocês não aparece. Do menor para o maior. As duas setas estão no mesmo sentido? Não, então não dá para fazer cruza e multiplica. Nossa, mas eu gostei tanto de fazer cruza e multiplica. Como que se faria aqui? Pensa comigo aí. Olha, funciona também se você fazer esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Também funciona. Só que eu gosto de fazer isso aqui, ó. Preste bem atenção. Eu gosto de cruzar e multiplicar. E aí eu sou teimoso. O que eu faço? Eu escolho uma das setinhas e copio. Vou copiar a primeira. 160, 120. Eu quero que essa seta vire para baixo. O que eu vou fazer? Vou pegar ela e vou virar ela para baixo. Quando eu viro ela para baixo, o X que estava embaixo vai para cima. E o 2 que estava em cima vem para baixo. Agora do menor para o maior. Ficaram no mesmo sentido? Sim. Sim? Ah, está no mesmo sentido. Cruza e multiplica. 120 vezes X, 120x. Igual. 2 vezes 60, 120. X igual a 120 dividido por 120. Qualquer número dividido por ele mesmo é 1 hora. Entenderam? Então tem esses dois procedimentos. Você descobre a razão e se de um lado está multiplicando, do outro lado vai estar ao contrário da multiplicação? Divisão. Ou você inverte uma seta e faz a regra de 3. Tá bom? Nós vamos ver mais sobre isso. Foco no conteúdo.
retomando. Na matemática, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou comparado. O que tem de grandeza aqui na sala de aula que dá para ser medido ou comparado? Carteira, quantidade de carteiras, quantidade de alunos, os alunos é uma grandeza, garrafa, quantidade de garrafa, volume de água que cabe dentro da garrafa. Então isso são grandezas, olha lá, comprimento, pressão, idade, velocidade, tempo, preço, massa e temperatura, tá bom? Eu vou dar uma dica para vocês, guardem isso aqui na cabeça, tempo. Sempre quando tem tempo no meio, é muito grande as chances dela ser inversamente proporcional. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Elias e o Luiz, para pintar a quadra, levariam 10 dias. 2 alunos levariam 10 dias. E se eu aumentasse para 4 alunos, levariam 20 dias? 5, né? Porque são grandezas inversamente proporcional. Multiplicou por 2, nesse caso aqui, divide por 2, 5 dias. Então, olha lá, dias não é tempo? Inversamente proporcional. Tá bom? Foco no conteúdo. Acompanhe a situação, problema. Jéssica adora andar de skate. Se ela aumentar a velocidade que anda no skate para se deslocar de um ponto até certo outro ponto, é correto afirmar que o tempo gasto. Então presta atenção. Ela anda de skate daqui até lá. Se ela aumentar a velocidade dela, o que vai acontecer com o tempo que ela leva para fazer daqui até lá? Vai aumentar? Vai diminuir ou não sofre alteração? Vai diminuir. Quanto mais rápido, menor é o tempo. Não vamos citar nomes. Mas vocês conhecem um aluno que sai de uma sala, demora para ir para outra sala? Não é dessa turma. Sim. Se ele aumentar a velocidade dele, ele vai chegar mais rápido ou mais devagar? Mais rápido. Tá bom? E tem uns que não é o mesmo, tem uns que vai parando no meio do caminho para conversar, né? Então lá, nessa situação, há 2 grandezas envolvidas, velocidade e tempo. Se Jéssica vai aumentar a velocidade com que anda no skate, para se deslocar de um certo ponto, ela chegará mais rápido ao seu destino. Logo, o tempo diminuiu. Olha o que acontece aqui, ó. Aumentou a velocidade, o tempo diminuiu. Setinhas inversas. Enquanto uma grandeza aumenta, a outra grandeza diminui. É diretamente proporcional. Quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. E quando uma grandeza diminui, a outra também diminui. Isso são diretamente proporcionais. Quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, inversamente proporcional. E quando uma grandeza diminui e a outra aumenta, inversamente também, porque uma fez o contrário da outra. Tá bom? Então a resposta correta era B, diminui. Foco no conteúdo. E se Jéssica diminuir a velocidade com que anda no skate, se deslocar até certo ponto, o que acontece com o tempo se ela diminuir a velocidade? Vai demorar. E demorar vai fazer o que com o tempo? Aumentar. Muito bom. Então, se Jéssica diminuir a velocidade com que anda de skate para se deslocar até certo ponto, ela demora mais para chegar a seu destino. Logo, o tempo aumenta. Lá, diminuiu a velocidade, aumentou o tempo. Eu, quando eu estou vindo para cá, a Natália vem de carona comigo, né? A gente leva em torno de uns 10 minutos, né, Natália, para sair de lá aqui. Quando pega caminhão de madeira no caminho, a nossa velocidade diminui. A gente vai chegar em 10 minutos? Não. Tá? Ah, é só passar e sair se arrebentando, né? Mas daí pode dois morrer no caminho, daí não vai dar briga mais, né? Aproveitar, dar umas cutucadas. Tô brincando, vocês são de boa. Não, se Deus quiser não vou ver. Já fiquei assustado hoje.
A tabela abaixo apresenta o deslocamento de Jéssica em seu skate por meio de alguns números. As grandezas envolvidas, velocidade e tempo. Olha bem, para ela andar 2 metros por segundo, ela leva 60 segundos. Para ela andar, a velocidade de 2 metros por segundo, ela leva 60 segundos. Para ela andar 4 metros por segundo, ela anda em 30 segundos a distância. Se ela fizer uma velocidade de 6 metros por segundo, ela vai levar 20 segundos. Olha o que aconteceu aqui, ó. De 2 foi para 4. O que aconteceu com o tempo? Dobrou. 2 vezes. E é inverso. O que acontece aqui então? Divide por 2. Faz sentido? 60 dividido por 2 dá 30? Certo. Agora, de 2 foi para 6. O que aconteceu? Dobrou? Triplicou. Que isso, Elias do céu? Triplicou. E o que acontece o inverso lá? O que acontece o inverso do triplicou? Dividiu por quantos? Se triplicou, multiplicou por 3, dividiu por 3. 60 dividido por 3 dá 20? Sim. Então, grandezas inversamente proporcionais. Mas tem que usar a mesma razão. Deixa eu falar um negócio para vocês. Presta atenção agora aqui. E se eu falar isso aqui, ó. 7 deu 10. Diminuiu, ó. De 7 de 6 aumentou para 7 e de 10 diminuiu para 20. Então continuou? Não continuou. Porque elas têm que ter a mesma razão. Como que eu descubro a razão na inversamente proporcional? Se multiplica as duas grandezas. 2 vezes 60, 120. 4 vezes 30, 120. 6 vezes 20, 120. 7 vezes 10, 70. Opa, isso aqui destoou. Isso aqui não tem proporcionalidade à nossa história. Tá bom? E o que quer dizer essa razão nesse caso, esse 120? Você sabe o que quer dizer ou não? É a velocidade dela? Não, ela anda 2 metros por segundo e leva 60 segundos para andar. É a quantidade de metros que ela andou com o skate. É a distância, não é o km aqui, porque aqui é em metros, mas é a distância. Eu tenho medo de falar, diz alguém gritar, diz que tem. Desatento. Cada um fala outra coisa, né? Que nenhum aluno lá, eu falando pra ele que era... O que eu tava falando? Era... Eu não lembro o que era. Eu ia falar, ele falou, igual. Todas as coisas é igual. Igual, ele falava. Igual. Olha lá, reparem o que eu acabei de falar, ele vai mostrar com a setinha bonitinha. Dobrou. Do outro lado, dividiu por 2. Metade dividiu por 2. Veja que quando dobra a velocidade, o tempo gasto é reduzido pela metade. E reduzir pela metade é dividir por 2. Olha lá outro. Se triplicar do outro lado, vai dividir por 3. Vai fazer 1/3 da velocidade. Foco no conteúdo. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma varia sempre em razão inversa da outra. Então tem que ter a razão inversa da outra. Ou seja, quando uma grandeza dobra, o outro valor da grandeza reduz pela metade. Quando uma grandeza é dividida por 3, quem é o contrário de dividir por 3? A outra é multiplicada por 3. E assim por diante. Se uma grandeza foi multiplicado por 10, o que acontece com a outra grandeza? Dividido por 10. Perfeito. Todo mundo conseguiu entender isso? Isso é muito importante. Enquanto isso, uma aumenta, a outra diminui. Tá? Porque uma multiplica e a outra divide. Muito bem. Atividade 1, na prática. Um professor sempre divide sua turma em 40 estudantes. Desculpe, vou ler de novo. Tem 8. Quem sabe? Espero que não seja esse ano que vem, né? Se montar muito seriado. Um professor sempre divide a turma de 40 estudantes em grupos, de modo que todos os grupos devem ter
a mesma quantidade de estudantes. Veja na tabela abaixo algumas possibilidades. Quantidade de grupos. 4 grupos. Quantos alunos em cada grupo? 10. 5 grupos. Quantos alunos em cada grupo? 8. 10 grupos. Quantos alunos em cada grupo? 4. Grupo de 10 pessoas. E se eu fosse dividir em 2 grupos? Seria 20. 2 e 10. E se eu for fazer 20 grupos? Daí, 2 seria 2. Muito bem. Será que eu não contei a resposta? Vamos ver o exercício. Grupo de 10 Analise os números da tabela e verifique se as grandezas, quantidade de alunos, de grupos e o número de estudantes do grupo são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E daí agora? Vocês acham que é diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Inversamente? Eu gosto de resolver com seta. Ó, do menor para o maior. Do menor para o maior. Ah, então aparentemente é inversamente proporcional. E aí eu tenho que fazer uns testes para dar certo, né? 4 está para 10, assim como 5... Não, desculpe, coloquei errado. 4 está para 5, assim como 10 está para 8. Aí o que acontece? Eu vou fazer do menor para o maior, do menor para o maior. As setas estão ligadas no mesmo lado, sentido? Não. Vou inverter uma. Vou manter a primeira e vou inverter a segunda. Agora eu faço o que para descobrir se elas são proporcionais? Cruza e multiplica. 4 vezes 10, 40. 5 vezes 8, 40. Ah, são. Esses aqui são proporcionais. Mas tem que ver se todos são proporcionais. E se for muito, como que você vai descobrir? Já pensou se fazer um por um disso aqui? Toda hora pegar um parzinho e fazer para ver se é ou não é. Então qual que é a dica que eu dou para vocês? Ache a razão. Multiplique as duas grandezas. 4 vezes 10, 40. 5 vezes 8, é 40. 40. 10 vezes 4, 40. 40. Todos têm a mesma razão? Sim. Sim. E o que quer dizer esse 40? Quem sabe me dizer? Número de estudantes. Se der diferente de 40, quer dizer que alguém morreu no meio da hora do grupo, um coleguinha matou outro, Alguém pegou veneno. alguém deu água pro outro ali com um chazinho a mais, a pessoa passou mal, foi embora com umas ervas. Né? Cuidado com as ervas. Você pode ficar louco. Você pode Olha lá. ficar louco com as ervas. Ó, respostas. Grandezas inversamente proporcionais. Pois, quando a quantidade dos grupos aumenta, o número de estudantes por grupo diminui. E na mesma proporção. E a razão, quando eu multiplico a quantidade de grupos por quantidade de alunos, sempre vai dar a quantidade total de alunos, que é 40. Atividade 2. Desenhe um retângulo de comprimento de 9 centímetros e largura de 5 centímetros. Então, vou desenhar aqui. Vocês também fazem aí. Não sei desenhar, não. Ah, sabe sim. Comprimento. Nossa, o comprimento é de 9 centímetros. O lado maior é de 9 centímetros. E a largura de 5 centímetros. Como é um retângulo, ele é uma figura fechada. Pronto. Nossa senhora. E outro retângulo com um comprimento de 15 centímetros. 15 centímetros de comprimento. Ele é maior. 15 centímetros. E a largura dele? 3 centímetros. Ele é um retângulo mais estreito, mais comprido, porém menos largo, mais estreito. Verifique se os comprimentos desses retângulos
são inversamente proporcional ou diretamente proporcional à largura. Ah, legal. Alguém já viu quando você vai pegar uma foto? Ah, vou pôr uma foto no meu trabalho, no meu currículo. Meu Deus do céu. Eu vi uma vez, quase morri de dó dessa pessoa. Ela foi no Word e colocou a foto dela lá. Bonitinho, certo? Aí ela pegou e falou, não, mas a foto é muito pequena, vou ampliar. Ela grudou aqui e puxou para cá, esticou a foto. Aí a pessoa que tinha o rosto redondo estava assim. Porque esticou. Ficou desproporcional. Né? Já fiz isso na minha aula, né, com vocês, de eu esticar meu rosto, deixar desproporcional, ou nunca fiz? Fez. Já? Tecnologia. Para quem não lembra, eu vou mostrar para vocês. Já fez. Meu Deus, que Não foi vergonha. na tecnologia, senhor? Ah, tá. Sim, deve Ah, é. Depois que eu falei meu esposo. Eu fiz a parte dos rostos Foi na tecnologia. espelhados. A tecnologia, né? Isso. Aqui. Aqui tá a minha foto. Pá. Você não tá. Certo? Foi no dia do... Aí, das fotos. eu vou mexer nessa foto. Quer ver? Nós estávamos tirando foto. Ctrl X, Ctrl V. Ó. Vou pegar, em vez de eu pegar no canto, vou deixar ela menor. Meu Deus. Tá proporcional? Não. Agora, tá proporcional? Não. Eu vou falar um negócio para vocês. Agora eu precisaria saber qual é a largura, qual é o comprimento para poder fazer proporcional. Abaixa até Se você for algum dia fazer isso no Word ou no qualquer outra coisa, se pega aqui no cantinho, ó. E aqui no cantinho, mesmo assim, você consegue mudar. Tá vendo que eu estou deixando distorcido o rosto? o senhor tá ficando rebaixado. Como que se faz? Aperta Shift, pega no cantinho aqui e ó, você pode ir para um lado, para outro, qualquer jeito que ele vai manter a proporção. Se eu tirar o dedo do Shift, já era. Pus o Shift e voltou. O senhor Ó, ficando rebaixado. ó. Shift, deixa certinho. Certo? Então, isso serve também... Ai, não era para fechar. Deixa aí, depois eu... Isso serve também para quando você quer saber se os retângulos são proporcionais ou não, tá? Então nós vamos fazer aqui, ó. Grandezas, largura e comprimento. A largura está de 5 para o comprimento de quantos? A largura está de 5 para o comprimento de 9. Muito bom. E a largura está de 3 para o comprimento de quantos? Hã? 15. Ó, do menor para o maior. Do menor para o maior. Você vai falar assim para mim, professor? Pronto. É diretamente, é inversamente proporcional. Cuidado. É a mesma coisa que eu falar assim para vocês. Eu tinha 1 ano de idade. Não. E aí foi assim, Tinha Não dá. 0 anos. Isso aqui não dá. Não é. Ah, seria uma coisa que eu falava assim. Andei 100 km por hora e levei 2 horas para chegar lá. Certo? Andei 80 km por hora e levei 1 hora para chegar lá. Não faz sentido, né? Ah, mas uma aumentou e a outra... Diminuiu. Aqui tá mesmo jeito. Ué. Do menor para o maior, do menor para o maior. Está diretamente proporcional. Vou fazer o contrário aqui. Aqui 1, aqui 2. Aí você vai falar, um está menor, o outro está maior. É diretamente proporcional? Não. Você tem que multiplicar 1 vezes 100. Não, 1 vezes 100, 100. 8 vezes 2, 80 vezes 2, 160. Deu o mesmo resultado? Deu? Não tem proporcionalidade inversa aqui. Então, para eu descobrir, a hora que eu olho as setas, ela aparentemente é uma inversa. Mas para eu ter certeza, é só multiplicar um pelo outro. 5 vezes 9. Não, pera. Hã? 45. Meu Deus, Elias. 3 vezes 15. 3 vezes 5? 15. Meu Deus. 3 vezes 1, 3 com mais 1? 4. Tem a mesma razão? Tem. Então, sim. É inversamente proporcional. Sim. Sim, não, ele pede para falar, né? São inversamente Proporcional.
proporcional. Ó, minha riscando tudo o chão. Sem vergonha. Olha quem vai limpar. É. A borracha se mata. Olha lá, ó. Oi, desculpe. Vou apertar pausa. Esse perdeu. Essa perdeu. Então, ó. Comprimento do retângulo, 9 e 15. Largura do retângulo, 5 e 3. Certo? Os comprimentos, largura e... o comprimento, largura e... Nossa senhora. O comprimento e a largura desses retângulos são grandezas inversamente proporcionais. Mas não é porque uma aumenta... Enquanto isso, uma aumenta, a outra diminui, que elas são. Tem que ter a mesma razão. Certo? Aplicando em dupla, só que não, nós vamos fazer um grupão de quantos alunos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dupla de pessoas. 8 pessoas. 8 alunos e mais o professor. G.O. Acesse o link do software GeoGebra relacionado ao que os estudantes na aula sobre grandezas inversamente proporcionais. Não é mais eu. Papum, ó, veja bem esse exercício. Desafio 2. Grandezas diretamente e inversamente proporcional. Siga as instruções abaixo e analise a relação entre velocidade e tempo. Primeiro, mova o botão deslizante do tempo para o marco inicial. Ó, Fuscão, não é Fusca? É. É um Audi. Mova o botão do tempo. Tempo. Volta pro zero. Ó, você viu? Aconteceu a hora que voltou pro zero ali. Segundo, selecione uma velocidade do carro movendo o ponto deslizante da velocidade. Qual vai ser a velocidade do carro? Quantos metros por segundo? Coloca zero, senhor. Zero? Não, ele não anda. Ele não anda, Elias. Então. Um metro por... Ah, não, põe mais. Coloca 2. Você é louco? 50? Vamos fazer um primeiro aqui, ó. Metade, vamos fazer metade. Metade é 25. Ah, não consigo fazer 25. Aí 5 bota 5 mesmo. Deixa eu ver. Aí, 25. Certo? Selecione o botão play que irá iniciar o movimento do carro. Pause a animação quando o carro atingir a linha de chegada. Meu Deus, a linha de chegada é lá na bandeirinha, né? Tem que apertar pause. Da traseira do carro ou da ponta do carro? O quê? A traseira do carro tá no zero, né? Então acho que tem que ser a ponta não, que daí não andou. Ah, vamos ver. Ó. Nossa, tá muito devagar. Pessoas aprendendo a dirigir. Eu dirijo. Vou na traseira por causa do seu fim. Caraca, tá aparecendo na tela? Aí. Vai passar na tela. Quanto tempo ele levou para atravessar isso? Alguém marca aí? 25 metros. Ele levou 11 segundos e 14. 11,14 segundos. 11,14 segundos. O deslocamento dele eu teria que parar no mesmo lugar. 278,6 metros. O duro é conseguir fazer isso. Anote o valor de velocidade, tempo e deslocamento. Já marcaram aí? Velocidade, 25 metros. Deslocamento, 278,6 metros. Tempo, 11,14 segundos. Pronto? Mova o botão do tempo para o marco zero de novo. VUP. Até 50 agora. Altere a velocidade do carro para mais devagar ou mais rápido. Agora nós vamos colocar 50 km por hora, o dobro da velocidade. Selecione o botão play. Iniciará, aperte pause quando atingir a linha de chegada. Quando a traseira chegará. Meu Deus, muito rápido. Nossa, isso é rápido, você é louco. Nossa, que rápido. Nossa, Elias, eu me enxerguei.
Ai, não deu ainda. Até um Corsa. Agora deu, será? Olha lá, 278,6 deslocamento. Ah, sou bom nisso. Até um Corsa. Olha lá, velocidade, marquem aí. 50 metros por segundo. Deslocamento, 278,6 metros. Tempo, 5,57 segundos. Marcaram? Agora ele fala assim: analise a relação da velocidade com o tempo. Vamos voltar lá no PowerPoint. Aqui, ó. Qual foi a grandeza mesmo que tinha? Tinha velocidade e tempo, não é? Velocidade de 25 metros por segundo. Quanto tempo foi? 14, vocês marcaram. 11,14. 50 metros por segundo. Qual foi o tempo? Esqueceram de marcar? 53. Marcou? Quantos, Gabi? 57. 5,57. O que aconteceu aqui com a velocidade? Vezes 2. Fez o dobro. O que vai fazer lá, já que ela Dividir. uma aumenta, não, do menor para o, fiz errado, do menor para o maior e do menor para o maior. As setas estão inversas. Então, aparentemente, ela é inversamente proporcional. E aí, vamos lá. Quando um lado dobrou, o que tem que fazer do outro lado? Dividir por 2. Vamos ver? 11,14 dividido por 2. Esquece a vírgula, depois nós devolve ela. Quantas vezes 2 chega perto do 11 sem passar? 5, né? 5 vezes 2 dá? 10. Sobrou 1, abaixou 1. Quem vezes o 5 de novo? 5, né? Dá 10. Sobrou 1, abaixou 4. E se abaixou? 7 vezes 2, 14. Acabou minha conta. 2 casinhas, devolveu. Oh! Legal. Como que pode isso? E aí ele fala bem assim pra gente: analise qual é a relação da velocidade com o tempo. O que eu falo para vocês toda hora para vocês descobrirem qual é a razão? O que eu faço com as grandezas? Fração? Divisão? Multiplica. Vamos ver? 25, que era o primeiro experimento, vezes 11,14. Quantos que deu? 278,5. E se eu fizer de baixo 50 vezes 5,57, quantos que deu? 278,5. O que é esse 278,5 então? Tempo? Não é o tempo, é a distância, no caso aqui em metros, né? Então ele pede qual é a coisa? 278, no caso é 0,5, mas aqui como ele está arredondando, deu 0,6. Não, vamos errar, quer ver? Ah, não, aqui é para escrever. Não é para achar razão nada, desculpe. Ele fala o seguinte: quanto uma grandeza cresce, a outra diminui, sempre na mesma proporção, né? Quando um lado dobra, o outro lado diminui pela metade, certo? Então, deixa eu sair da tela cheia aqui agora. Quando que sai? Cadê você? Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui. Aí. Quem quiser depois me pede que eu mando esse link para vocês brincar com a Ferrari lá andando. Ferrari não, o Audi, né? O Elias falou que é o Audi. Certo? O que aprendemos nessa aula? Estudamos o conceito de grandezas inversamente proporcionais e resolvemos situações problema. Podem beber água. Enquanto isso, eu encerro aqui. Era uma bebida água. Tarefa São Paulo, já deve estar disponível a Tarefa São Paulo no site ou no aplicativo. Referências dos criadores desse material que eles utilizaram para criar esse material. E você que assistiu pela internet, se gostou, deixa o like, né, Luiz? Terminamos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pela internet, até a próxima. Tchau. Tchau. Você conhece?